Muito boa tarde a todos. Sejamos bem-vindos ao Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Boa tarde também aos que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube. Antes de iniciarmos, lembrar alguns lembretes, alguns já sabem, mas é sempre bom comentar, porque pode ter pessoas que são a primeira vez que estão nos assistindo e vindo na casa. Nossos trabalhos públicos funcionam nas tardes de quartas-feiras e sábados, a partir das 16 horas. Às 15h30 a casa já está aberta, então podem chegar com antecedência. Aqueles que desejam ter atendimento fraterno, a partir das 15h30 já estamos com as portas abertas. A palestra inicia pontualmente às 16 horas e depois a gente tem a aplicação do passe. Também nas segundas-feiras, às 20 horas, temos uma palestra dialogada. Também sejam todos bem-vindos. A partir das 19h30 já estamos recebendo quem chega a casa também para atendimento fraterno nesse dia, e após a palestra dialogada, passe. Nas terças-feiras, também às 20 horas, também temos palestra, passe. A partir das 19h30, a casa já está à disposição. E temos vários cursos de estudo da doutrina espírita também disponível. Nós agora já estamos encerrando as atividades dos grupos de estudo. Semana que vem é a última semana e depois nós retomamos em março. Mas quem tiver interesse em estudar a doutrina espírita pode nos procurar qualquer um dos trabalhadores da casa, que a gente dá toda a orientação necessária. E a partir de março, quem tiver interesse já pode entrar em algum grupo de estudo, que acontece nas quartas à tarde, a partir das 14 horas, e nas quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas. E tem ainda um grupo de estudos no sábado, às 19 horas também. Então, quem tiver interesse, tiver o horário que mais convém, e de acordo com o conhecimento que se tem da doutrina espírita, pode entrar num grupo iniciante ou, quem sabe, num grupo mais avançado, tá? Quem tiver interesse, converse com a gente. Então, vamos dar início ao trabalho de hoje, convidando a todos, inicialmente, a elevar o pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre. Podemos tomar uma respiração profunda. E ao exalar, vamos nos acomodando o mais confortavelmente possível. Vamos deixando de lado nossas preocupações do mundo exterior e vamos concentrar nossa atenção, nossos pensamentos, nossos sentimentos nessa atividade aqui da tarde, para que a espiritualidade possa chegar mais intimamente perto de nós e nos assistir naquilo que nós precisamos, de forma que a gente possa sair daqui melhor do que quando aqui chegou. Que levemos daqui o que cada um individualmente veio buscar, mas fundamentalmente que levemos daqui hoje a paz, a serenidade e a harmonia. Que assim seja. Assim damos abertos os trabalhos de hoje, e hoje temos conosco o nosso irmão Iraci de Oliveira. Para quem não conhece o Iraci, a maioria acho que já conhece, mas eu vou falar um pouquinho do Iraci. O Iraci, trabalhador dessa casa, esteve à frente da presidência por várias gestões, sempre uma pessoa muito proativa, muito interessada em fazer essa casa crescer, prosperar e fazer um bom trabalho. Então o Iraci vai conduzir a palestra de hoje, ele que é autor de 2 livros. Ele é autor do livro A Lei do Amor e o Sobrevivente do Suicídio e o livro Família, Jornada de Libertação. Atualmente o Iraci é vice-presidente de unificação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul
E além de ter sido presidente da nossa casa, ele também foi presidente da União Distrital Espírita da Tristeza também. Esteve um mandato à frente da UD Tristeza. Então, passo a palavra para o Iraci. Seja muito bem-vindo, como sempre, meu querido Iraci, e te desejo que Deus te abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, Alessandro. Boa tarde, gente. Todos bem? Boa tarde quem assiste pela internet também. Que este seja mais um dia, então, de reflexões para as nossas vidas. O tema que foi pedido para nós falar hoje, família como escola de almas. Este mundo consideramos que é também uma escola, uma oficina de aprendizado para o espírito humano. Alma é a denominação do espírito quando encarnado no corpo, né? Então estamos aqui neste mundo, nesta escola. Inicialmente, então, nossos cumprimentos à direção da casa, aos trabalhadores, aos associados, por mais um ano de atividade. E esse ano, mês de novembro, dia 21, o nosso Instituto, então, completa 94 anos de trabalho, de estudo, de divulgação e de prática da doutrina espírita. Essa doutrina que nos esclarece, nos ilumina para as nossas vidas, alicerçadas no Evangelho redimido de Jesus, raiz do nosso conhecimento, da nossa sabedoria, dos nossos sentimentos, da nossa evolução moral e espiritual. Como aquela árvore que está ali, né? Que o Instituto está colocando como marca, a árvore tem raízes. E precisa que essas raízes sejam nutridas. A família também tem suas raízes. E precisa que essas raízes sejam nutridas com as nossas virtudes e as nossas boas ações no dia a dia. Ao longo da história humana, né, por certo, a gente pode considerar, considerando a nossa história, que a família humana é um lugar especial? Vocês acham que sim? Um ambiente de convivência, onde será possível superar os desafios, criar e fortalecer os nossos vínculos afetivos e espirituais? É possível considerar, então, a família realmente como uma escola de almas? No livro Família Jornada da Libertação, né, a gente coloca que somos seres espirituais que viemos a este mundo com um propósito de evoluir moral e espiritualmente, também intelectualmente, né, porque o mundo precisa evoluir também no plano intelectual e no plano material. E a família a gente considera então que é o grupo social natural de todos os seres humanos. E está na natureza, até nos animais, nas plantas. E quando elas são constituídas de pessoas de bem, que cooperam umas com as outras, pessoas pacíficas, na ciência da paz, né? Nós estávamos estudando as virtudes fraternas, a virtude da fraternidade, da solidariedade, né? Irão contribuir então para uma sociedade mais evoluída, baseada no respeito, na cooperação e na lei de justiça, amor e caridade. E quando nós construímos a nossa família alicerçada nesses valores, ela cresce, ela se expande para a família universal. Então, cada um de nós tem a sua família natural, onde vive, com seus familiares,
convive e aprende. O Instituto Espírita, a Terceira Revelação Divina, é uma família ampliada, onde nós nos reunimos aqui nesta família também para estudar, conviver e aprender uns com os outros, inclusive com os erros, né? Nós estamos estudando agora há pouco ali, inclusive com os erros nossos, sejam no aspecto individual, na família, ou no ambiente onde vivemos, e assim nós vamos expandindo para a sociedade como um todo, o ambiente de trabalho, o nosso município, o nosso condomínio, o nosso bairro, o país e o mundo, até chegar à nossa humanidade. Mas vamos então focar mais nesse tema, família como escola de almas. É um conceito que, aplicado à doutrina espírita, destaca como sendo um ambiente essencial para o aprendizado e o aperfeiçoamento espiritual de todos nós. Não se trata de uma organização formal, um palco de representações, mas sim um ambiente de lições diárias extraídas pela convivência com os nossos irmãos. Aí sim, ela se torna uma escola de almas e não apenas um palco. Emmanuel, no livro O Consolador, vai dizer que a família consanguínea é o primeiro degrau da grande família universal. Essa que nós falamos e que nos guarda. Mas, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala da parentela corporal, Santo Agostinho vai nos dizer numa página que Kardec transcreve: segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo Espírito do que se fossem pelo sangue. Está expandindo. A família corporal do sangue, conforme disse Emmanuel, é importante. Mas nós nos reunimos em família não só pelo sangue. Tem adoção, tem os cunhados, as cunhadas, os esposos, as esposas, que se reúnem, que não é por laço de sangue, né? São por laços de afetividade e laços espirituais. Então o Evangelho ele é pontual nesse aspecto, não apenas os laços de sangue. Então afirma então que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito vem de Deus. E o Evangelho então vai nos dizer que tem dois tipos de família, né? A família corporal, né? E a família espiritual. E ele traz um alerta, que nessa escola da vida em família, se nós ficarmos apenas prestando atenção nos aspectos do mundo, nos aspectos materiais, essa família não cria laços de afetividade, laços espirituais. E quando partirmos de volta para a erraticidade, não fica grande coisa. Agora, quando nós nos unimos por laços de afetividade, laços espirituais, na busca do crescimento, do desenvolvimento das virtudes em comuns, cooperando os uns com os outros e ajudando, aprendendo também, ajudando e sendo ajudado, com aquelas virtudes, né, do homem de bem, usando a lei de justiça, de amor e de caridade, respeitando para ser respeitado, ajudando para ser ajudado, né, educando sempre que é necessário, porque não podemos prevaricar a educação nossa e a educação dos nossos filhos ou aqueles que convivem conosco, não forçando, mas instruindo no bom caminho, no caminho moral. Então aí a gente vai fazer com que a nossa família vá alcançando essa evolução divina, de escola de almas e que Deus espera de todos nós. Então, nesse contexto, podemos considerar essa escola de almas, a família, como um ambiente de vivência de valores? Podemos considerar que a família é um ambiente
de vivência e de cultivo de valores. O lar, né, por certo, né, ou a família é o primeiro campo de prática das virtudes. Agora há pouco estávamos estudando as virtudes socráticas, de Aristóteles, ali, né, as nossas virtudes humanas. A caridade é uma virtude, a indulgência é uma virtude, a benevolência, o amor ao próximo e tantas outras virtudes. Paciência, calma, perdão, resignação, né? Virtudes do Evangelho. Onde podemos desenvolver valores, então, conforme diz, paciência. Sermos pacientes para com os nossos familiares, tolerância, caridade, respeito, que são vivenciados no dia a dia. Exemplo, um filho, né, de temperamento difícil. Será que existe às vezes um filho de temperamento difícil? Claro que ele pode ser um instrumento para o desenvolvimento da paciência, da dedicação. Assim como às vezes um parceiro, um companheiro ou companheira, às vezes, de temperamento difícil também. Então é preciso que cada um vá se modificando. Quem for difícil, aprenda a ser menos difícil. E quem convive com ele, né, seja paciente e persistente no auxílio desse irmão. Será que o ambiente de aprendizado, em relação às diferenças que temos uns dos outros, nessa escola da vida, a família, é um ambiente de aprendizado e de convivência com as diferenças? A diversidade de personalidades no lar é uma oportunidade de crescimento, sem dúvida. E será que temos pessoas de personalidades diferentes no nosso lar? Tem uns mais calmos, outros mais agitados, outros que querem as coisas todas no seu lugarzinho certinho, outras que deixam tudo atirado. Temos que conviver. Aqueles que querem tudo certinho, quem sabe dão uma flexibilizada, né? Não vão ficar nervosos porque o outro não deixou o copo onde deveria estar segundo o seu entendimento. E aquele que deixa sempre o copo lá fora do lugar, aprenda a colocar no lugar. Não é isso, gente? Então, esse ambiente de escola de educação espiritual, onde a gente vai realizando e vivendo as boas práticas para ir interiorizando essas práticas para que elas se tornem hábitos. Então é importante alertar, você deixa sempre o copo fora do lugar, me ajuda, coloca o copo no lugar. Só um exemplo, né? Então, nesse sentido, afirma André Luiz, em Domínios da Humanidade, que a família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Eu acrescento, além da família consanguínea, a família espiritual, conforme diz o Evangelho. A verdadeira família é unida pelos laços espirituais. A vida aqui na Terra é temporária. Sabemos da importância que puxa, né, da força do laço consanguíneo das pessoas. Isso é bom, isso é importante, que aqui neste mundo fortalece, digamos, a união, por exemplo, entre irmãos, um defender o outro dos perigos. Mas é preciso que exista laços espirituais de amor e de respeito. Sejam irmãos consanguíneos ou adotivos, né? Sejam tios, tias, né? Nesse ambiente. Será que a família também pode ser considerada um ambiente de conhecimento, de crescimento e conhecimento, através dos desafios, do enfrentamento aos desafios? Será que nessa escola da família é importante a gente crescer pelo enfrentamento dos desafios? Por certo, as dificuldades são provas ou expiações. E segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5 vai nos dizer que as aflições
são bênçãos disfarçadas, lições que nos conduzem ao progresso. Estávamos estudando há pouco, né, que inclusive as coisas ruins, elas nos alertam, às vezes até as coisas que dão errado, né, nos alertam para a gente evoluir. Então, mesmo para que a luz tenha brilho, é preciso que tenha, às vezes, né, a falta de luz. Mas é importante que a gente faça com que a luz brilhe. Ambientes de enfrentamento de dificuldades, de superação acontecem. A gente coloca ali no livro algumas dificuldades e superações que poderão surgir nessa escola da vida para a nossa libertação espiritual do grande mal que temos dentro de nós, às vezes ainda, né? Que é a ignorância, o orgulho, a vaidade, os vícios em geral. Dificuldades que podemos enfrentar nessa escola da vida. O retorno do espírito à vida corpórea. Essas dificuldades podem começar desde o momento da gravidez de alguém ou na luta para engravidar, que às vezes não acontece, às vezes acontece pela luta. Se acontece, que siga-se em frente. Se não acontece, quem sabe adotar um filho, uma filha, tanta criança necessitando, né, neste mundo, de um lar, de uma família, de uma escola de almas, não é isso? Dentre as dificuldades podemos encontrar também, então, o receio do espírito envia o mundo. Pode ser que o espírito na espiritualidade, ele escolha certas provas e depois fique receoso. E daí vem aquelas lutas, às vezes, para manter uma gravidez. Carinho, atenção, cuidados com o pré-natal, cuidado com a mãe. Fragilidades do espírito que traz de outras vidas, tantas imperfeições, às vezes imperfeições físicas em decorrência dos erros de vidas passadas, que requerem o cuidado especial dos outros, a dedicação e um esforço maior desse espírito para se sentir bem inserido na sociedade. Tudo isso escola da vida. As gravidezes não planejadas às vezes ocorrem. Se ocorreu, temos responsabilidade com esse ser que está vindo ao mundo. Os problemas de saúde de uma mãe, de um filho, situações de infertilidade, já falamos. Desencarnação, às vezes, de um pai, de uma mãe, quando somos pequenos. Dificuldades. E que nessa escola de almas alguém tem que ajudar, principalmente as crianças e jovens. Auxílio aos órfãos, como diz o Evangelho. Tudo isso é motivo de superação e oportunidades de aprendizagem do espírito nessa escola da vida. A família pode ser considerada também um ambiente de educação moral e emocional. Educação moral tem a ver com as virtudes morais que estávamos estudando agora há pouco. Afirma Emmanuel em O Consolador, na questão 110, ao falar então sobre esse assunto, educação moral. A missão dos pais é orientar os filhos para o bem, desde os primeiros passos. Como diria, desde a gravidez. No livro Família e Jornada da Libertação, a gente fala também, né, sobre as escolhas que devemos fazer na hora de plantar as raízes de uma nova família. Quem será o nosso companheiro, a nossa companheira, que vai viver conosco para constituirmos uma família, uma escola de alma? É uma pessoa de bem? É uma pessoa trabalhadora, cooperativa? Eu conheço ela, a família, quais são os seus propósitos? É bom a gente avaliar, de acordo com os nossos objetivos que temos para a nossa família futura.
que a coisa não seja fútil, tá? Não seja apenas mundana, apenas atração física. No livro, hoje eu não vou falar da parábola, né? Mas a parábola do semeador está no meio do livro. Qual semente queremos semear nas nossas relações familiares? Sementes que ficam sobre o caminho, entre as pedras, entre os espinhos, ou aquela semente que cai em terra boa e produz bons resultados? Falar sobre, no caso, a preparação para a chegada dos filhos. Precisamos nos educar para a chegada dos filhos. Também educar os outros filhos, os parentes, preparar o ambiente. Isso é importante. Educação para os preparativos para a concepção, se preparar para a concepção ou para a adoção, a chegada dos filhos. Nos prepararmos para a partida dos filhos, após estarem prontos, educados e forem constituir as suas próprias famílias, para o pai e a mãe que ficam, se preparar para aqueles momentos que a casa fica grande, espaçosa. Às vezes começamos a vida numa casa pequena, daí com grande esforço, né, os filhos chegam e a gente vai, na medida do possível, aumentando o tamanho da casa. Só que quando a gente termina de aumentar o tamanho da casa, às vezes os filhos já estão casando e indo embora, né? E daí aquela casa fica grande. A gente tem que estar preparado para esse sentimento também de me vazio. Encontrar novos propósitos de convivência do casal, proporcionar sempre possível a vinda dos filhos, o bem-estar, que eles se sintam bem em nos visitar, ou trazerem seus companheiros, né, seus esposos, as suas esposas, os filhos deles que são os nossos netos na nossa casa. Para que a gente vá aprendendo, inclusive com a partida deles. Reaprender a viver, por exemplo, o casal, somente o casal, com respeito, com carinho, e encontrar bons propósitos nessa escola da vida, né, para seguirmos em frente, buscando bons propósitos, bons resultados e sendo felizes. Terceira idade. Quantos aqui têm a cabeça branca já, né? Nessa educação da vida, da família, nós precisamos nos preparar para viver na terceira idade. Aquela idade em que a gente já não é mais tão rápido, a gente já vai mais devagarinho. Não pode esquecer do coquetel de remédio da manhã, da noite, às vezes do meio-dia. Então, um tem que lembrar do outro, né? Que tem que tomar o meu coquetel, meus remedinhos. Já tomou meu remédio hoje? Educação dos sentimentos, educação da vivência nessa escola de almas, de cuidados uns dos outros, né? Ambiente de apoio mútuo, então, onde nós vamos superar os conflitos, às vezes as dificuldades financeiras, pela prática da solidariedade, os conflitos pela ciência da paz, pela pacificação, pelo entendimento, as doenças que às vezes vêm, com o exercício da compaixão para com aquele que está sofrendo e os cuidados, e também aceitar a ajuda quando somos nós os cuidados. Quando a gente é jovem, a gente às vezes não gosta nem de ir a médico, né? Não é isso? Mas depois a gente acostuma, vai a toda hora. E tem que ir, né? Tem que ir no médico e se cuidar. E se um percebe que o outro está doente, está precisando ir no médico, tem que incentivar e tem que levar. Senão a pessoa vai acabar abreviando a sua vida por falta de cuidado. E hoje a ciência oferece tantos meios a gente envelhecer com saúde, né? Viver bem. É preciso ter cuidado, inclusive, na abundância e na riqueza. Educar para usar bem os recursos materiais, o dinheiro. Não podemos fazer igual aquele que enterrou a moeda, né?
Jesus fala lá dos talentos. Um recebeu 3 talentos e multiplicou, 5 e multiplicou, o outro recebeu 2 e multiplicou, e um terceiro enterrou na terra. Não. Usar bem, inclusive, o dinheiro para a nossa vida. Se não temos no que aplicar, vamos colocar lá no banco, que ele vai emprestar lá para os agricultores plantar na lavoura, para os construtores construir casa. Ou quem sabe alguém comprar um automóvel que vai dar emprego para alguém lá que está usando esse automóvel. A gente fazer girar a vida, não reter a vida, não reter as coisas, mão fechada, né? Atravessar o Guaíba com um sorrisal, não deixar derreter, não é o caso, né? Não é isso? Situações de prática da caridade, compaixão, amor ao próximo. E então todas as situações, sejam elas quais forem, nessa escola de almas, é importante ter sempre em mente aquele segundo mandamento ensinado por Jesus. Qual foi o segundo mandamento? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Fazes aos outros o que gostarias que fizessem a vós. Se a gente age assim, com esse pensamento, em prática, em ação, as coisas se alinham e a gente se educa. E tem aquele último mandamento, um novo mandamento que Jesus nos deixou. Eu nem estou falando do primeiro, o primeiro é conhecido, o último. No dia que Jesus estava se despedindo, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olha o que Jesus está dizendo. E nisso todos saberão que sois meus discípulos. Se a gente viver isso, na nossa família, procurar viver nesse ambiente, nessa escola da vida, nós vamos crescendo. Será a família um ambiente propício para o exercício do livre-arbítrio? E aí? O livre-arbítrio. Será que estamos dando livre-arbítrio para as pessoas da nossa família escolher, por exemplo, o que comer e respeitar? Uns gostam de carne, outros são vegetarianos, outros são veganos. Hoje em dia tem de todas as vontades alimentares, não é isso? Como? Temos que respeitar, aprender, inclusive, nos educar para entender cada um de acordo com as suas necessidades. Gestão do tempo. Estamos usando bem o tempo e permitindo que os nossos familiares gerenciem o tempo. Vou assistir televisão, vou ler um livro, vamos dar uma volta, vamos no shopping, vamos no cinema. Mas isso é natural ou é forçado? Precisa ser de bom acordo. Gestão do tempo. Na organização das tarefas domésticas, o que cada um deve fazer? Fazer ou não fazer. Então, se eu cumpro as minhas obrigações, eu tenho livre-arbítrio de cumprir. Se eu não cumprir, também posso não cumprir. Mas tudo aquilo que eu deixar de fazer vai ter as suas consequências. Quem sabe uma irritação do outro, um mal-estar, uma animosidade crescente, que vai gerar uma dissensão, quem sabe até uma separação. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso livre-arbítrio. No que nós vestimos adequadamente, de acordo com as situações, não somos escandalosos. Nas escolhas profissionais, estamos permitindo que cada um exerça a sua profissão de acordo com a sua vontade. Incentivamos os nossos filhos naquela profissão que eles escolheram, ou o nosso companheiro, a nossa companheira a seguir a sua profissão, ou estamos impedindo que o outro siga aquilo que gostaria de ser, para que nós sejamos o que gostamos de ser? Que a gente pense. O emprego dos recursos materiais, financeiros da família, há acordo. Se houver acordo, a gente vai empregar bem. Se não houver, pode gerar briga. Emprego do livre-arbítrio, ou para o bem ou para o mal.
no posicionamento moral e ético, entre ser honesto ou desonesto. Estamos sendo honestos nas nossas ações em relação ao outro ou desonestos? Estamos pensando no bem comum ou só em nós? Isso é escola de almas, é reflexão. Respeito às crenças dos nossos familiares. Pode ser que na nossa família tenha pessoas que tenham outras crenças, e outras religiões, ou que não tenha crença nenhuma. Respeitamos as crenças dos outros, sendo nós mesmos, da nossa forma, dando o melhor de nós com aquilo que aprendemos com a nossa crença, né? A nossa filosofia espírita. E já caminhando para concluir, então, o tempo está passando muito rápido. Gostaria de falar umas 2 horas aqui sobre isso.